Mas quando a gente concebeu, já fizemos isso na vez passada, com alguns preletores, a ideia de conversar um pouco aqui diante de vocês, em primeiro lugar, para dar para vocês a oportunidade que poucos de nós têm, que é se sentar numa mesa com essas pessoas, né, e desfrutar um pouco daquilo que é o dia a dia delas, a intimidade. Às vezes o púlpito santifica demais as pessoas, né? Às vezes vocês olham daí, vocês veem assim, gente que parece que é de outro material. E não é. É gente como você, que vive suas lutas. E saber disso nos inspira, ouvir as experiências. Então, esse é o propósito aqui. E eu queria começar, embora Cezinha já seja, como eu disse, participante de carteirinha da revisão, né? A gente já ouviu muitas das suas histórias, mas muitos de nós não. E eu queria pedir que eles primeiro contassem um pouco sobre sua experiência de chamado. O que fez de vocês, jovens, tão jovens, pastores na casa de Deus? Foi uma fissura? Vocês viram algum figurão assim, hospedando em hotéis 5 estrelas e falou, queremos isso para nós? Ou foi um chamado de Deus, um anjo que desceu? Como é que aconteceu? Bom dia, irmãos, irmãs. Pastor, primeiro, assim, que palavra abençoadora, viu? Que palavra desafiadora. Glória a Deus por sua vida. Eu sempre que te ouço, assim, sou muito inspirado, sou muito motivado. Não é verdade, irmãos? Que palavra poderosa, assim, impactou minha vida. E logo estou pregando ela por aí também. Sabe que nós temos revisão em Laranjeiras? Vocês sabem disso, não? Começou lá, né? Brincadeira. Irmãos, sobre o meu chamado, vou falar assim, tentar resumir aqui. Eu nunca sonhei ser pastor, né? Nunca quis, na estrutura de igreja que a gente cresceu. Então assim, eu não me via, não achava aquilo inspirador, não achava legal. Cresci na igreja. Eu brinco que eu passei pelas classezinhas da igreja toda ali, os cordeirinhos do Senhor, os soldadinhos de Cristo, só não fui florzinha de Jesus, aí, né? Melhor não, mas passei por tudo aquilo e na minha adolescência não conseguia olhar para aquilo e perceber que valia a minha vida, então me desviei e logo que eu tenho a minha experiência com Jesus de fato, foi num acidente, aniversário da minha mãe. Eu dei de presente a ela, bati de frente com outro carro, tirando um racha, quase morri. E no hospital, o meu pastor então me encontra e ele faz uma proposta assim bem carinhosa. A pergunta dele foi assim, moleque, você quer morrer? Eu falei, não, ele falou, então vamos lá andar com Jesus. E aí um dia eu estava fazendo cursinho, pensando em fazer outras faculdades e até ainda tentar ser jogador de futebol, que era um sonho. Não fui jogador de futebol por falta mesmo de talento, né? Tem alguns que faltam oportunidade. Eu faltou talento mesmo. Mas estava nessa fase tentando ser qualquer outra coisa, mas pastor nunca passou pela minha cabeça. Um dia, o meu pastor ele estava jantando na casa dos meus pais, eu cheguei no intervalo do cursinho, fui lá, e meu pastor ali estava jantando, o pastor gosta de jantar na casa da gente, e ele falou assim, sabia que você seria um bom pastor? Já era humano, não? Já era ele, pastor humano. E aí ele falou, você seria um bom pastor. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque você esteve no meio da malandragem, então você ia entender um pouco o pessoal. Nem entendi bem. E, assim, o elogio dele parece que não era elogio muito não, né? Qual é a minha habilidade? Eu falei, não, malandragem. Então, aceitei a ideia. Quando ele falou assim, então faz o seguinte, vai lá para o seminário, vai lá, você faz, é de noite só, vai lá ver o que é, né? E quando eu vi, eu estava envolvido nisso. Então, a princípio, foi só um impulso. Ele me enviou, falou para eu ir, vai lá e começa o seminário. Depois que eu comecei a perceber que fazia sentido, que Deus começou a falar comigo sobre isso, a minha mãe me falou depois que havia uma promessa sobre mim, que ela havia me consagrado desde bebezinho, e eu não sabia de nada disso. Fui então para Jocum nesse período, e lá na Jocum,
passei um período, fiz ETED, não sei quantos aqui sabem como é, fiz ETED, me tornei obreiro ali na Jocum, e foi lá que consolidou essa ideia ministerial. Mas a princípio era ser missionário. Sueli morria de medo, que eu dizia: você quer casar comigo? O microfone da Sueli. Oi. Ah, tá. Gente, eu quero só falar que eu tinha muito medo desse negócio. Porque o Cezinha, o pessoal falava assim: você sabe que meu namorado na época, ele tem um chamado para os índios. Você vai ficar pelada, viver pelada, caçando e tudo. E eu tinha muito medo desse chamado de Cezinha. Que a princípio era só ser missionário, né? Não, nós vamos lá, meu negócio é isso, negócio de ser pastor não é para mim, eu vou ser missionário e é com índios a coisa, se quiser casar é assim, morar numa oca, né? Nós vamos estar lá. A proposta era muito boa, né? Sueli foi seduzida pelas minhas propostas, andar pelada no mato, largados, pelados, missionários, né? Meu terror. Mas não teve anjo, não teve nada. Eu conto a história, já contei algumas vezes, né, de quando eu cheguei no seminário. Cada um tinha um chamado, um mais lindo que o outro. Um profeta falou, o outro, o anjo apareceu. Teve um que era goleiro no São Paulo, rasgou o contrato, foi ser pastor. E aí o pastor falou: e você, Cezinha? Eu falei: eu nem sei se eu fui chamado, eu que me convidei. Não tenho nenhuma história para contar. Quase que inventei uma na hora, para ficar bonito. Mas a nossa história é assim: não queria mesmo, o pastor falou vai indo, nós fomos indo, e depois, quando vi, já estava tão envolvido nisso, né? E hoje é a nossa vida. Eu digo que eu sou completamente realizado fazendo o que faço. Eu até postei isso essa semana, dizendo: se percebe que você alcançou sucesso de fato, quando você faz o que Deus te chamou para fazer do lado de gente que você ama. Então, eu me considero alguém assim. E onde é que entra a grande metrópole Laranjeiras do Sul nessa história? Como é que vocês foram parar naquela cidade onde Deus fez algo absolutamente inesperado que tem impactado o Brasil, né? E as nações? De vez em quando eu também me pergunto. Às vezes nós estamos andando lá e eu falo assim: como é que eu vim parar aqui? Porque nunca foi plano nosso, a gente nunca teve sonho de morar lá. Já tinha morado em São Paulo, em São Bernardo do Campo, Rio de Janeiro, Londrina. Eu pensava assim, né, talvez ser pastor num outro lugar. Mas nós éramos pastores metodistas, então fui metodista a vida toda. Suelen era presbiteriana, até se converter. Do Brasil. Mas eu fui predestinada, né, a ser Zoe, então. Não, conheci Suelen, assim, né, lá na presbiteriana, e aí fizemos um trabalho legal com ela, né? Irmãos, eles estavam no desespero, só quero falar isso aí. Aí ele apareceu uma crente lá, né? Mas não era. Então, como metodistas, eu fiz Universidade Metodista em São Paulo. Então, existe uma liderança episcopal, né? Então, quando eu me formei em dezembro, nós nos casamos dia 13 de janeiro e assumimos a primeira igreja dia 4 de fevereiro. Então, nós chegamos da lua de mel e já fomos direto para a primeira igreja metodista. E a primeira igreja que nós assumimos foi em Cornélio Procópio. Nós éramos pastores auxiliar lá, foi um tempo muito gostoso, né, da nossa vida, assim, começo de casamento, começo de ministério lá. E em seguida, então, o nosso pastor Mano, junto a essas lideranças, eles disseram: olha, nós entendemos que tem algo de Deus para vocês numa cidade chamada Laranjeiras do Sul. Eu nunca tinha ido até lá. A gente, na verdade, ouvia histórias assim, pesadas. Eu lembro de um tio meu, que ele era diretor do IBGE, ele falou: você tem noção do que é esse lugar? Eu não tenho nem ideia. Eu achava assim: meu pastor está me mandando, deve ser coisa boa, né? Mas ele estava me jogando numa fria. Não, mas hoje nós amamos aquele lugar, né? Não nos vemos em outro lugar, mas na época as pessoas vieram contar histórias para nós, que eram verdadeiras. É um lugar perigoso, as pessoas andam armadas, é um lugar
que existe um índice de mortalidade enorme, né, de homicídios. E essa foi a história da cidade de Laranjeiras um período, até que houvesse mesmo uma transformação naquele lugar. Mas a gente nem tinha ideia. Então nós somos nomeados por um bispo, através também de uma ação do nosso pastor, entendendo que tinha algo de Deus lá para nós. Eu me lembro de quando nós chegamos, a primeira vez, eu e Suelen, no trevo da cidade. Nós nem tínhamos entrado na cidade, paramos no trevo ali da cidade, bem na entrada, e começamos a orar, falando: Senhor, o que o Senhor tem para nós aqui? Porque a gente entende que o Senhor é quem é dono da nossa vida, não é nenhuma outra pessoa que nos trouxe para cá, é o Senhor. E nós entendemos de Deus que nós deveríamos então firmar raízes naquele lugar, e que aquela seria a cidade que Ele faria algo extraordinário para talvez quebrar alguns tabus também, né? Quebrar algumas coisas de que não dá certo em cidade pequena, de que você precisa usar uma cidade pequena talvez como um degrau, um trampolim para estar em um grande centro. E naquele dia, a nossa convicção, irmãos, naquele dia, no primeiro momento que a gente chegou no trevo da cidade, foi muito grande, né, senhora? Eu me lembro que nós estávamos parados aí no carro, como o Cezinha contou, e orando, e naquele momento o nosso carro se encheu da presença de Deus. Nós choramos bastante, sem ter entrado, né, na cidade. Nós choramos bastante, e naquela hora o nosso coração assim encheu, nós dois juntos assim, encheu de uma convicção de que aquela era a terra que Deus tinha para nós, a terra da promessa, era a terra que Deus tinha separado para a gente viver toda a nossa vida. Mas essa convicção naquele momento, ela foi fundamental para outros momentos de luta. Quando a gente enfrentou ali mais à frente, né, ela foi fundamental para as nossas decisões, por conta dessa convicção que o Senhor encheu o nosso coração. Eu creio muito, pastor, nesse valor que Deus dá, né? Quando nós abraçamos uma ideia dele, correspondemos a um projeto dele. Laranjeiras, como eu disse, nunca foi plano nosso. Quando o Lucas começou a ficar muito doente, um médico falou para nós: vocês não podem morar em Laranjeiras, porque vocês estão muito longe de um centro médico, então não existia UTI. Para os irmãos terem uma ideia, para a gente levar o Lucas para fazer um exame, alguma coisa, nós precisaríamos viajar 5 horas até Curitiba, e ele tinha um problema, então, acho que eu já contei essa história, uma hidrocefalia e vários outros problemas. Eu acho interessante você falar de novo, assim, nem todo mundo ouviu. Eu ouvi esse teu testemunho mais completo lá em Londres, no Jackson. Você não sabe tanto que aquilo me abençoou até hoje. Quando eu lembro daquele testemunho, das suas palavras, naquele caminho das 6 horas, como é que vocês foram, depois como é que vocês voltaram, lá na sala de espera. Eu queria que vocês dois resumissem um pouquinho, porque a gente pensa assim: puxa, um ministério desse de sucesso no Brasil, né, que é uma inspiração, um modelo. Hoje, Cezinha e Suelen cobrem mais de 60 igrejas. Em quantos anos de ministério vocês têm? 12. 12 anos, mais de 60 igrejas já implantadas, em pleno rompimento. E a gente pensa assim: não, é fácil, por que Deus abençoa uns e outros têm mais dificuldades, né? Eu queria que vocês falassem, que eu imagino que seja talvez a prova. Já passaram por muitos, mas talvez essa tenha sido a mais desafiadora, a mais difícil. O que foi aquele momento? Que lições mais profundas vocês puderam extrair disso daí, né? E o quanto isso colaborou para vocês se tornarem quem são hoje? Legal. Você quer a Sueli contar? A Sueli conta bem melhor que eu essa história. A homem pula, né, um monte de coisa, mas eu vou resumir, prometo. Mas a gente tinha desse sonho de ter filhos e tudo, e recebemos uma palavra de Deus, muitas, mas uma em especial que foi fundamental para nós, foi através do nosso pastor, falou que nós teríamos um filho, o nome dele seria Lucas. No entanto, quando foi passando o tempo, eu não engravidava, e daí a gente começou aquelas investigações tudo, e então o laudo saiu que eu era estéril, nós dois, né? Estéril, tinha esterilidade sem causa aparente. Então, não havia motivo para a esterilidade. Então, ou Deus fazia, né? Não havia possibilidade. Então, foram 6 anos, né, nesse aguardo, nessa espera e processo que quem passa e sabe como é difícil, caro muitas vezes, né, esses exames. E a gente também tinha que fazer fora, não tinha nada na nossa cidade nem região. Mas, nesse período, também eu cheguei a ter a engravidar.
né? Só que nós passamos ali por um aborto espontâneo, foi bem difícil essa época, a igreja chorou conosco, celebrou o dia que ficaram sabendo da notícia, mas chorou também junto com a gente, foi um tempo bem difícil. Ô, Sueli, deixa eu só falar uma coisa do aborto, que eu acho que eu nunca contei para o pastor Danilo. Eu também acho que eu nunca contei. O dia do aborto, que nós perdemos então o nosso bebê, né? Eu estava ali chorando, era um dia de um batismo, eu não queria ir para o batismo, queria chorar, né? Queria ficar quieto. E nunca contei para o pastor Danilo isso, eu acho. E uma hora ali orando, depois que Deus trabalhou meu coração, você vai para o batismo, e eu fui, né, para aquele lugar. Quando terminou, eu me lembrava, pastor, Deus falou comigo, mas foi interessante porque era a sua voz. De uma frase que eu acho, eu não me lembro da história exatamente, mas me parece que o Senhor ministrou um pastor que estava por aqui, que tinha perdido um filho. E a frase que Deus falou comigo, porque eu disse, se eu ouvir uma pregação, uma história, eu nunca mais vou me esquecer. Mas eu ali orando, assim, já depois do batismo, assim, triste ainda, eu ouvi a sua voz, era Deus falando comigo e dizia assim, agora que você sabe o valor de um filho, você está pronto a ter milhares deles. É uma história assim, Bispo, não é? Exatamente. Foi. Então, depois passou ali alguns anos, nós tentamos, então eu engravidei novamente, uma gravidez muito, muito boa, até ali por volta de 28 semanas, mais ou menos, que aí eu descobri que eu tinha placenta baixa, não poderia ter filho parto normal, mas eu precisei ficar de repouso absoluto, né, para não perder. E aquilo foi uma insegurança, porque a gente já tinha perdido um, né? E daí até que no dia 23 de dezembro de 2015, o doutor já tinha me liberado para dar pequenas andadinhas. Eu lembro que a gente estava se preparando para o Natal, a família chegando, né? E daí eu estava na cozinha e percebi que eu tive outro sangramento muito forte. Fui para o quarto, né? Aquele negócio, tirei uma selfie, mostrei para mandar para o Cezinha, falei, eu estou aqui de novo na cama, né? Mandei para o doutor, tomei remédio. Aí comecei a ter dores, né? Mas muito forte, eu percebi que estava errado. Então, eu entrei em trabalho de parto naquela hora, só que eu liguei para o Cezinha estava na igreja, e ele veio correndo, mas eu já não aguentava mais, só que eu sabia que eu não podia ter normal. Só que eu também sabia que se o bebê nascesse ali em Laranjeiras, a chance de vida talvez seria 0. Né? Então, eu lembro que o Cezinha chegou, e ainda ele falou assim, ele foi tomar um banho, que ele falou, preciso orar, né? E ele orou lá e voltou, falou para mim, Suelen, você aguenta até Guarapuava? Eu falei, eu aguento. Acho que eu não aguentava, a gente fala, né, coisa de mãe, né? E nós fomos para Guarapuava, e aquele caminho, meu Deus, 110 quilômetros, 120 quilômetros, Cezinha dirigindo, com alerta ligado, mão para fora, mão na buzina. Pisei tudo que dava. Realizou o sonho dele de correr loucamente na estrada. Sim, aproveitar, né, irmão? Se o guarda me parar, mostra ela sangrando ali, tá tudo bem. E aquele trajeto foi terrível para nós dois, mas eu tinha certeza no meu coração que eu ia morrer. Eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu lembro que eu pedi perdão por qualquer pecado que eu não tivesse confessado. E eu falei para o Cezinha, amor, eu amo você, se acontecer alguma coisa comigo, você cuida do nosso filho. E fomos, e chegou lá, o bebê estava bem, né? Mas eu lembro que a enfermeira que estava lá, depois ela contou para mim, ela falou, quando nós entramos no hospital, disse que as enfermeiras se reuniram e falaram assim, infelizmente, essa mãe vai morrer. E nós entramos na sala de cirurgia, o Cezinha não pôde entrar, porque daí era um parto de risco, né? Então, aí o Lucas nasceu com 34 semanas, 1,9 kg, e já correu para a UTI NEL. O Cezinha a gente tem uma única foto dele nesse momento, que o Cezinha conseguiu tirar por acaso. Ele estava no caminho ali na passagem do médico, tirou e entrou ali. E eu me lembro que nós ficamos, o Lucas, quando ele nasceu, ele já entrou em jejum. Eu falo que ele jejuou no início da vida dele, mais do que eu já tinha jejuado até ali, na minha vida. Entrou em jejum, não podia mamar no peito, e daí nós iniciamos
Nós começamos ali aquele processo bem difícil de UTI, né, de 3 em 3 horas, da mamar, aquela luta. Sei que daí eles já estavam bem ali, mas aí ele começou a passar mal um dia que eu fui amamentar ele. Então os médicos perceberam que ele tinha feito infecção generalizada, né? Ele teve infecção generalizada e o estado dele ficou horrível, como diz a médica. Quase perdemos o Lucas, ela disse isso. Então foram 28 dias de UTI, ali bem difícil. Mas para honra e glória do nome do Senhor, o Lucas lutou ali bravamente, Deus deu graça, Deus fez um milagre mesmo e ele sobreviveu. E recebemos alta daquela UTI. Foi um tempo, irmãos, muito doloroso, muito sofrido, né? Mas... O Lucas vem para casa, depois desse tempo, e aí a gente descobre que a gente achou que tinha passado pior, aí que começou. Ele precisa passar por 3 cirurgias, na cabecinha, no abdômen. Agora, no meio disso tudo, a igreja está crescendo, as células estão multiplicando, os meninos estão saindo plantar igrejas. Era muito difícil entender. Em alguns momentos eu dizia assim, sabe, você já tentou converter Deus? Não. Eu falava com Deus assim, eu estou fazendo tudo certinho, nós estamos aqui plantando igreja, o que custa? Então, só rela aí no menino, ele já vai ficar curado, a gente ia ao hospital. Não entendi. Um dia aconteceu na sala de espera da cirurgia, que Deus falou comigo, ora com os outros pais que estão ali também. Eu falava assim com Deus, como é que eu vou orar com esse povo? Eu vou dizer, sou pastor, orei com meu filho, não deu certo, vou orar com o seu agora, vai que dá, né? A gente viveu assim um tempo de muita crise também, de entender por que tudo aquilo. O Lucas, ele teve hidrocefalia, irmãos, depois dessas cirurgias que ele está falando. Ele teve hidrocefalia num grau bem severo. Então, os médicos diziam, primeiro vai morrer, depois não vai mexer, né? Depois não vai andar, não vai nada. E está aí um meninão, 7 anos, glória a Deus, né? Perfeito, bagunceiro. Agora, foi nesse tempo que o médico falou, vocês não têm como morar em Laranjeiras do Sul. E aí é outra crise, porque a gente, assim, olhando para aquele menino agora, que já é um milagre, sobreviveu, não era para ter sobrevivido. Quando ele teve essa infecção generalizada, a médica mandou a gente embora, vai embora. Nós dormimos uma noite em casa, foi apavorante. O pessoal da igreja se reuniu a madrugada inteira orando, ficamos na igreja orando e ele sobrevive. Mas depois disso tudo, a gente ficava assim, e agora? O médico falava, você precisa estar perto de um centro. E foi uma decisão muito difícil para nós, continuar firmes e convictos de que Laranjeiras do Sul era a nossa cidade, que Deus tinha nos dado aquela terra e que Ele ia cuidar do Lucas, e se precisasse viajar 4, 5 horas, a gente teria que fazer. Passamos mais tempo na estrada do que em casa. Eu falo que é por isso que é importante a gente ter a convicção, a palavra de Deus, porque ela, nesses momentos, principalmente que traz essa crise para o coração, ela traz a certeza, não, eu estou fazendo o que Deus me mandou, essa é a palavra dele, ele não mudou ainda, se ele mudar é diferente, mas a palavra dele fique. Então, por mais que o médico fale, não dá para vocês viverem aí, o Cezinha deixava o carro abastecido, às vezes fora da garagem, quando a gente percebia que poderia ter algum risco, nunca precisou, graças a Deus, mas, de qualquer forma, aquela convicção, ela fez a gente tomar decisões muito sérias. Uma vez Deus falou comigo assim, você vai ter que escolher viver por convicção ou conveniência. Os dois não vai dar, você não vai conseguir. Como o pastor falou, né? Talvez Daniel pudesse dizer, só 30 dias. Não quer dizer, né? Fica escondido aqui, é só um tempinho. E às vezes escolher andar por convicção vai custar muito para nós. A nossa razão, ela briga com isso, é complicado. Eu ficava pensando assim, eu tenho uma palavra do médico, a igreja iria entender. Se eu chego para a igreja e digo, irmãos, foi uma palavra do médico, eu preciso fazer isso. Eles não iam se opor, eles iam amar a gente, cuidar da gente igual. Mas eu tinha uma palavra do médico, mas eu não tinha uma autorização de Deus para sair de lá. E eu creio que tudo que a gente vive hoje com o nosso filho e também no ministério, também é resultado por corresponder a essa direção, né, do Senhor na nossa vida.
Que coisa tremenda, né? O Lucas é um Perez, né? Vou nascer e vou reinar e vou fazer acontecer. É tão interessante a gente ouvir essas histórias, né? Porque, como eu falei, às vezes você acompanha um ministro, né? Um pastor que está tendo êxito no ministério, que com seus resultados está chamando a atenção, e você nunca faz ideia do quanto custa tudo aquilo. Há uma expressão Paulo usa, né, que diz, eu sempre parei diante dessa expressão, somos entregues à morte todo dia. Esses dias eu li uma tradução diferente, todos os dias nós temos que enfrentar a morte. E essa é a realidade de todo mundo, todos os mortais. Mas eu acho que é justamente nesses momentos mais difíceis que, se a gente pudesse, a gente excluiria da nossa história, né? Se a gente estivesse lá dando pitaco na hora que Deus escreveu o livro da nossa vida, a gente ia falar, põe isso aí não, né? Essa parte eu não curti não. Mas parece que são os momentos em que a gente tem experiências mais profundas. O pastor, aproveitando isso que o senhor falou, essa história do Lucas provavelmente é a pior história que a gente já viveu, a mais difícil, a mais complicada. Nós escrevemos um livro sobre isso, que é o Espetáculo de Deus, e se tornou a mensagem mais ouvida. E a mensagem mais ouvida é o livro mais vendido, é o que sempre... Quando eu comparo os livros mais vendidos, a gente tira o espetáculo dos outros, porque esse a diferença é muito grande. Então, o nosso pior momento se transformou na nossa maior mensagem. É interessante como Deus usou uma plataforma de dor, de crise, de medo. Eu não me lembro de ter sentido mais medo. Eu me lembro de ter me trancado no banheiro e pensado como eu farei o velório do meu filho. Como vai ser consolar? Como vai ser viúvo? Eu pensava, o que eu vou fazer? Porque já foi tão difícil arrumar uma, né? Ficar viúvo. Vou ter que arrumar outra que toma remédio, que não vê bem, mas não era... Agora que eu estou sabendo que eu tomo remédio. Mas Deus usou a nossa dor como uma plataforma. Eu contei ontem uma história, eu estava em Portugal, a gente estava em Portugal, pegamos um Uber e o Uber parou o carro assim, em um momento, e começou a chorar, o rapaz começou a chorar, e ele falou, eu te conheço. Eu falei, você me conhece? Até ontem estava com o tênis que ele me deu, o pastor Marcelo perguntou, eu falei, esse tênis eu ganhei de um Uber lá em Portugal. E ele falou, eu te conheço, eu hoje cedo assisti o seu vídeo, e sempre é a história do Lucas, sempre eu vi o seu vídeo, eu vi a história do seu filho, eu estava precisando de uma palavra, pedi a Deus essa palavra, e vocês são o primeiro cliente que eu pego aqui, e Deus dá a direção para ele, a gente conversa, ora com ele, e eu falei, essa mensagem que eu nunca queria ter pregado, que eu nunca queria ter vivido, se tornou a mensagem mais poderosa do nosso ministério. Essa é a grande questão, né? Porque lutas todos nós temos, né? A Bíblia fala isso. Jesus fala, no mundo você vai ter aflição. Mas ele fala, olha, mas fique animado. Anime-se porque eu venci o mundo. Então, a grande questão é transformar essa luta em testemunho. E eu creio, pastor, que todo mundo tem uma pregação. Todo mundo tem uma pregação. Porque todo mundo tem luta. A grande questão é a gente permitir que Deus transforme essa luta num testemunho para que a gente possa correr com ela. E aí fica a dica, irmãos, né, para a gente correr, já comprar, nem sei agora se vai ter para todo mundo, mas se não, tem a internet aí que vocês podem adquirir. E quantas vezes eu já fiquei, meu Deus, que livro eu vou dar para essa pessoa que está passando essa dificuldade, é um diagnóstico terrível, acabou de perder alguém, no casamento, está aí, né, como transformar aí o seu deserto num grande testemunho, né, para que glorifique a Deus. Então fica a dica para você também que conhece alguém assim, compra esse livro e dá para essa pessoa. Agora, no meio de tudo isso, né, uma luta familiar, a gente sabe que a nossa casa e os nossos filhos são o mais precioso que temos. As coisas estavam acontecendo, não é? Uma igreja improvável, porque vocês contaram como chegaram ali enviados, tiveram uma experiência no trevo da cidade, uma visitação de Deus. E aí, finalmente chegaram, certamente encontraram uma igreja já enorme, uma catedral em Laranjeiras, que vocês só tiveram que tocar para frente, não foi isso?
Não, né? Eu queria que vocês contassem um pouco, assim, obviamente, né, em poucas palavras, uma longa história, mas o que fez de uma igreja improvável, num lugar improvável, eu digo porque uma cidade pequena, não é, escondida lá no interior do Paraná, e Deus realmente fez algo que eu não vi. Eu conheço a igreja, já estive lá mais de uma vez, não é? E que eu não vi em outro lugar com aquelas características. Não apenas uma igreja que explodiu na cidade, que se tornou uma grande influência, mas que cresceu debaixo de uma cultura missionária que vocês estão vivendo. Então, conta um pouquinho desse processo aí. Pastor, toda vez que alguém me faz essa pergunta, eu penso na resposta, porque a gente nunca sistematizou. É muito importante, eu quero explicar isso aqui, a gente nunca, não começamos dizendo, esses serão os passos, nós vamos seguir esse passo, nós não sabíamos isso, nós tínhamos uma decisão no coração. Meu pastor disse que a vida com Deus se resume a duas coisas: sensibilidade para ouvir a voz de Deus e coragem para obedecer a ela. Então o que nós fazíamos era assim: Senhor, o que o Senhor falar, nós não temos ideia do que fazer. Ninguém nos treinou para ser pastor. Chegamos numa igreja de mais de 50 anos, com um grupo que, né, já tinha um entendimento, já sabiam o que fazer. Aí eu chego lá com 27 anos, Sueli com 25, 20... E assim, duas crianças chegando, tentando organizar alguma coisa. Nós mantivemos o andamento da igreja, uma igreja tradicional, mantivemos o andamento dela como eles gostavam, culto da tarde, das mulheres, o que tinha lá. Então nós entendemos de Deus que deveríamos criar paralelamente um outro movimento, que seria o movimento celular. Então gastamos 1 ano e meio, quase 2 anos, para formar os primeiros 14 líderes de célula. Nós selecionamos, olhamos para algumas pessoas, bem improváveis também, chamamos elas para estar perto de nós. Então, em horários assim, bem alternativos, a gente chamava eles, gastava tempo ensinando, trouxemos essas pessoas para dentro da nossa casa, como o senhor falou, o melhor projeto que existe é esse, vem e vê. Eu tinha aprendido isso, que o melhor modelo missionário que existe é o de Jesus, que é o encarnacional. Então nós nos tornamos laranjeirenses, como Jesus se tornou um judeu ali, nos tornamos laranjeirenses. Pastor Jeremias Pereira diz que o ministério pastoral passa a dar certo quando você compra um terreno no cemitério da cidade. Decidimos que nós viveríamos, morreríamos junto com aquelas pessoas. Iniciamos com, acho que foram 14 células, depois de quase 2 anos de treinamento. E aí nunca mais paramos de multiplicar. No outro ano, essas células multiplicaram, e de repente aquela igreja inicial, que era a que coordenava, que comandava, ela já agora estava sendo sucumbida pelo outro movimento que havia vindo, e então foi absorvida mesmo. E agora vindo pessoas nascendo dentro dessa visão de discipulado, que já não conseguem nem imaginar uma igreja que não seja em célula. Até para eles assim, muito estranho. Uma vez a gente levou um menino lá, ele era músico, famoso e tal, e a gente sentou assim num bate-papo, e as perguntas eram muito engraçadas, porque ninguém perguntava assim a sua música, o seu CD. A pergunta era assim: quem que é o seu líder de célula? Quantas células você tem? O menino: não tem líder, tem célula. E uns foram saindo assim: não tem líder, nem quero ouvir você, ué. E daí agora a cultura é muito radical, celular. Então, aí dentro dessa cultura, nós percebemos assim também. Laranjeiras do Sul, ela tem uma coisa assim muito peculiar. Ela foi uma cidade de um território muito grande antigamente. Era uma das maiores cidades do Paraná em território. E aí foi acontecendo aquele fenômeno que existiu em vários outros lugares também, que foi de emancipação de pequenos municípios. Então, a gente percebeu isso depois de um tempo, que várias cidades em volta, elas já foram laranjeiras um dia. E as pessoas da nossa igreja, todas elas tinham parentes nas outras cidades, então ficava fácil. Você tem um contato fora? Eu tenho, meu pai, meu irmão mora ali, porque antes era Laranjeiras. E aí nós começamos então, o mesmo movimento que nós tínhamos em Laranjeiras de plantar células, nós começamos a fazer isso em outras cidades. E nós nem sabíamos que iríamos começar igrejas, porque a ideia era só começar células lá e atender as famílias, e de repente isso passou a ser também... Sai rasgando, né? Hã? Sai rasgando, igual a gente fala. Vamos sair rasgando.
Sai rasgando, nossa teologia até hoje, sai rasgando, depois der errado a gente volta costurando. Hoje nós estamos costurando bem mais do que rasgando. Muito trabalho para costurar, né, Sueli? Ô Cezinha, se vocês pudessem resumir, a gente tem aqui um grupo grande de pastores e outros que desejam, são chamados. Eu sei que é graça, é o favor de Deus, acima de todas as coisas, o propósito para cada um. Mas se você pudesse dar, assim, 3 conselhos, pastores, não esqueçam disso, disso e disso, para um ministério de êxito, sabe? Independente do propósito. Eu sei que para cada um Deus tem um propósito, né? Os nossos ministérios não podem ser comparados, mas assim, que aquilo, a pérola de grande valor aí do ministério, e esses são os 3 segredos que para nós são inegociáveis no ministério. Legal. Sueli pode me ajudar também, mas assim, eu vou falar logo o primeiro que eu entendo. Um dia o pastor Luciano Subirá me deu essa palavra. Ele disse: Cezinha, as pessoas vão procurar vocês pelos resultados, talvez para ver as células ou as igrejas que vocês plantaram. Não se esqueça desse ponto que é chave na vida de vocês. O nosso projeto mais importante em Laranjeiras chama-se Sala de Oração. Então, nós não gostaríamos, mas nós conseguimos ser igreja sem o culto de celebração, conseguimos ser igreja sem as células, nós conseguimos, eu digo isso lá de maneira muito radical, mas nós jamais abriremos mão desse lugar da oração. E eu acredito que se eu pudesse... 24 horas? 24 horas, não? Nós temos um movimento 24 horas de oração. A nossa sala de oração, ela fica aberta de 6 da manhã até as 8 da noite. Alguns dias nós temos turnos, então, de intercessão. Como em IHOP, né? A gente tentou copiar eles, claro, IHOP laranjeirense, né? Mas depois das 8 da noite às 6 da manhã, os turnos são nas casas. E nós continuamos, nós temos um movimento de 365 dias de jejum. Todos os dias tem alguém jejuando na nossa igreja, pela nação, jejuando pela volta de Cristo, jejuando pela igreja do Senhor. Então são algumas pessoas jejuando todos os dias. Esse é o nosso projeto principal. Então eu acredito que se eu pudesse falar assim, o grande segredo para mim, eu já contei essa história, né, de pastores que foram até de São Paulo, foram para lá. A gente quer, eu digo, os pastores do pendrive, né? Eu brinco que eles chegam com um pendrive e falam: copia tudo que você tem aqui, as apostilas, material. E eu sei assim, se eu aplicar vai dar certo. E eu brinco que nós levamos eles para a sala de oração, e eles ficavam lá na sala de oração, e esse pastor me chamava: vamos conversar, e a gente disfarçando. E no 3º dia, ele me chamou e falou: cara, em 3 dias aqui eu orei mais que na minha vida inteira, eu vou embora, eu já entendi o que você quis dizer. E a gente está tentando, né? Eu digo que algumas lideranças, alguns pastores cristãos estão tentando fazer a obra de Deus sem Deus. Deus não nos chamou para andar lado a lado com Ele, o chamado foi face a face. Então, se a gente não tem essa intimidade, essa profundidade nele, o restante que a gente fizer vai ficar todo desorganizado, não vai ser orgânico, vai estar errado. Então, se eu pudesse assim começar de novo meu ministério, eu investiria mais tempo nesse lugar de oração. A nossa equipe de manhã nós não temos de manhã outro trabalho a não ser o de gastar tempo na sala de oração. Todos os dias nós vamos para lá, nosso café da manhã já é lá, 6h30 da manhã, todo mundo orando, lendo a Bíblia, e a gente gasta esse tempo ali, ainda que a gente tenha muita coisa para fazer. Às vezes eu chego ali com aquele frio na barriga, eu pego o celular, eu penso, eu tenho tanta coisa para fazer. A gente decidiu gastar esse tempo, investir esse tempo no lugar da oração. Esse é o primeiro conselho que eu te dou. Uma outra coisa que, quando eu olho, né, para todo esse processo aí da nossa igreja, eu vejo muito claro e muito nítido, foi o fato de nós termos pregado e ensinado muito o amor por Deus, amar a Deus, né? Num tempo onde a Bíblia fala que o amor de muitos se esfriaria, né? Então a gente investe muito em instigar isso nas pessoas, estar num lugar de oração, ou desenvolver uma vida de amor por Deus, né? Deuteronômio 6 fala: amarás, Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, com tudo que há em você. E depois ele segue dizendo: e tu as inculcarás a teus filhos. Está falando aqui sobre os filhos mesmo, mas também faz menção ao discipulado,
né, a transmitir isso para os nossos discípulos, para os nossos filhos espirituais. Então, eu vou aprender, eu vou amar a Deus com todo o meu coração. E eu vou ensinar isso para os meus discípulos, para a minha igreja, para os meus filhos, porque o amor a Deus é o centro, né? Ele move todas as outras coisas que vêm a seguir. Então, em primeiro lugar, eu amo a Deus com tudo que eu sou, e logo em seguida, né, vem as outras coisas por conta do amor que nós temos pelo Senhor, né? Não é à toa que Jesus fala, né? O primeiro mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus, né? Depois ao próximo como a ti mesmo. O primeiro conselho seria esse, dessa paixão pela presença de Deus, desse lugar da oração. O segundo, que assim para nós foi muito importante, é o de olhar para as pessoas na perspectiva do céu. Olhar para elas, Paulo vai dizer, a ninguém discernir segundo a carne, né? Às vezes fica difícil, a gente olhava assim para a nossa igreja e pensava assim, Deus vai ter que mandar os plantadores de igreja para cá, porque a gente olha e fala, esse aqui não sabe falar, esse aqui não estudou, esse aqui era um bêbado, esse aqui era um alcoólatra, e a gente vai olhando aqueles meninos, e é interessante, eu estava falando outro dia com o Sueli, um dia, eu tive um almoço com 3 meninos de 12 anos, 12, 13 anos, e aí eles sentaram comigo, falaram assim, pastor, eles marcaram o almoço, eles não pagaram, mas eles marcaram comigo. E os 3 meninos ali, 2 gêmeos e mais um. E aí eles falaram assim, pastor, a gente quer entender. Eu fui para aquele almoço assim, claro, bem despretensioso, porque os meninos têm 12, 13 anos. E aí estou conversando com ele, não, a gente quer ser pastor. E eu pensando, meu Deus, é mais um trabalho para mim. E aí o que você acha que a gente faz? Eles estavam me perguntando que faculdade eles deviam fazer. E na hora que eu estava ali almoçando com eles, Deus falou comigo, olha para eles na minha perspectiva, discirna eles segundo o meu espírito. Eu comecei a olhar e imaginar esses meninos 10 anos depois. E aí eu comecei a ministrar o coração deles. Esses meninos, eles fizeram a faculdade que eu orientei eles a fazer. Falei, não, vocês não vão fazer teologia, vocês vão façam outro curso, honrem seus pais, se preparem para o mercado de trabalho, porque para mim é isso que nos aguarda. Nós não seremos pastores de tempo integral, você vai trabalhar, você vai entrar nas salas de aula, em alguns lugares. E fui ministrando e aqueles meninos anotaram, me ouviram. Assim, eu saí dali, irmãos, eu sabia que eu tinha que esperar muito para ver um resultado ali. Só que agora, 12 anos depois, um deles está plantando uma igreja em Prudentópolis. Está lá com a esposa, uma igreja linda lá, os ucranianos estão lá com eles. Ele está plantando igreja lá e junto com a esposa, casou muito bem. Nós fizemos o casamento deles, aí enviamos eles lá. Há 2 anos eles estão em Prudentópolis, eles estão lá de passagem, estão levantando outros líderes, porque eles estão indo para a Bélgica. A nação deles é a Bélgica. Nós já fomos lá, pisamos a terra, profetizamos junto com eles, esse é o lugar de vocês, ok? Então eles estão tendo uma experiência de plantar uma igreja perto de nós, para depois ir para a Bélgica. Os outros 2 são 2 irmãos gêmeos, e um deles é pastor dos adolescentes, o outro é pastor dos teens, na nossa igreja, e um deles está se preparando para ir plantar uma igreja na Inglaterra agora. Mas 12 anos depois, esses meninos são pastores. Eles são pastores. Irmãos, eu tive que várias vezes lidar com a mãe deles, que infelizmente faleceu. A mãe deles dizia, fala para esses meninos comer. Eles só ouvem você, pastor. Eles não comem, eles jejuam, eles dizem que são pastor. Eles estão jejuando demais, olha como eles estão magrinhos. Mas eram menininhos, 12, 13 anos, desobedecendo o pai, matando aula, vendo pornografia, tendo que lidar com crises. E eu assim, olhar para aqueles meninos com 15 anos dizendo, vai dar em nada. Não tem nem peso para dar alguma coisa. Não enche um pastel, se moer, magrinho. Eu falava, não, irmão. Então, o segundo conselho que eu te dou, assim, olhe para a sua célula, olhe para os seus filhos, olhe para a sua igreja, na perspectiva do céu. Aquele menino que era um cheirador de cocaína, na nossa cidade, um dia ele pediu para ir na nossa casa, eu nem sabia o que fazer com ele. Esse menino hoje está plantando uma igreja, ele plantou uma outra igreja que eu nem sabia. É o Real Madrid? Não é o Real Madrid? Ainda não, mas vai ser. Tem um menino lá que eles apelidaram de Real Madrid, né? Converteu agora o Real Madrid, porque ele fica o dia inteiro atrás de crack, né? Ficava. Mas ele, Real Madrid converteu agora. Nós vamos dar outro nome para ele, agora temos que mudar o nome dele. Temos que trocar esse nome. Ele vai chegar lá também, o Real Madrid. O Real Madrid vai chegar lá, né? Vai. Mas esse menino,
Esse menino agora ele tá voando, está explodindo, está plantando uma igreja. Mas assim, foi trabalhoso. Quando esse menino vinha na nossa casa, mentia olhando no meu olho, depois saía cheirar cocaína. Aí casou com uma moça da nossa igreja, nós fizemos o casamento dele. Nós ungimos líder de célula, depois nós o enviamos para plantar a igreja. E agora está lá um pastorzão. Hoje ele pastoreia uns 4, 5 outros pastores. Eu descobri que eles plantaram uma igreja agora pela internet. Eu nem sabia que uma cidade em Santa Catarina eles estavam liderando. Mas olhar na perspectiva do céu, esse é o meu segundo conselho. Então, número 1, essa profundidade na oração. Número 2, olhar sempre na perspectiva do céu. O 3, você quer dar, Sueli? Que eu não estou... Casar bem, né? Você está dizendo bem, né? amém? Você está dizendo amém? É esses conselhos mesmo, são esses. Muito bom, né? Isso edifica você? Dá para perceber que a gente como você, que sempre tem um preço, que quando a coisa aperta, normal, está tudo normal, não é? Mas que se nós estamos no centro da vontade de Deus, as coisas vão acontecer. Que nós realmente, nós os pastores, deixemos o pendrive. Ele pode ser útil em algum momento, né? A gente copia muita coisa, inclusive nome de conferência, né? Mas... eu autorizei vocês usarem esse nome, na nossa generosidade, podem ficar à vontade. Mas amém, gente. Seria maravilhoso passarmos amanhã aqui ouvindo muitas histórias, mas Cezinha tem uma palavra daqui a pouco para todos nós, e nós estamos ansiosos por recebê-los. Vamos aplaudir ao Senhor por essa história. É pura graça. E vamos aproveitar que eles estão juntos aqui. Vamos nos levantar, vamos estender as nossas mãos. Uma família linda, com muita coisa por acontecer. Ele ainda se sente muito jovem, tanto que me chama de Senhor e Pastor. Qualquer dia desse ele cai na real e ele... enfim... Mas o que Deus está fazendo é muito grande. Imagine, esse tanto de igrejas plantadas começou por uma fissura dada pelo Espírito Santo naquele povo, não foi nem neles, né? De plantar igrejas, não em grandes cidades, onde se tem conforto. O foco principal do Ministério Zoe é plantar igrejas em pequenas cidades, às vezes cidades de 3 mil, 5 mil, 10 mil habitantes. E assim eles estão fazendo, mas isso já extrapolou, já estão em grandes cidades, já estão na Europa, em outras nações, num tempo tão curto, porque é Deus que está fazendo. Vamos estender as mãos sobre eles. Você pode orar, levantar a sua voz, abençoar Cezinha, Suelen, seus filhos, seus discípulos, aquilo que Deus está fazendo e o que Ele fará. Pai, te damos graças. Estamos tão abençoados de ouvir parte dessa história que o Senhor escreveu. No meio de lutas, de resistências, rompimento. E, ó Deus, testemunhos sendo engendrados no meio de guerras enormes. Tu és maravilhoso. Nós agradecemos, Senhor. E nós queremos, como igreja reunida aqui, abençoar essa casa, abençoar esse ministério, pedir que o Senhor os mantenha firmes nesse propósito, nesse princípio de começar tudo numa sala de oração, Senhor. Ó Deus, e que daí eles de fato espalhem o Teu amor por todos os lugares. Senhor, neles nós tocamos todos os discípulos, Senhor. Neles tocamos os que estão perto, os que já estão longe, enviados. Ó Deus, pedimos que a Tua graça faça com que esse ministério se consolide cada vez mais, nunca pare de crescer. Que a unção do rompimento que já está neles se multiplique, Senhor, em nome de Jesus, e que venha sobre nós também dessa graça, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Amém, glória a Deus. Nós vamos adorar por um pouquinho, vamos preparar o nosso coração para a próxima mensagem.